Boa noite a todos, meu nome é Cláudia Lima, sejam bem-vindos a mais um bate-papo entre elas. Nosso podcast é um podcast de escuta, de informação, de acolhimento, e aqui a gente valoriza os profissionais que trazem tudo que é de novidade para você, porque o que a gente almeja é que vocês estejam sempre muito bem informados. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o autismo na prática. Os direitos que as famílias ainda precisam lutar para garantir, né? E agora eu vou me autodescrever, para quem ainda não me conhece. Eu sou uma mulher negra, de 1,72 m, estou com os cabelos compridos, tingidos, raiz tom mel, mechas loiras. E hoje eu estou de óculos, normalmente nos programas eu estou com um vestido no tom, acredito que seja um roxo, né? Fúcsia. Fúcsia. Né? Minhas unhas também fúcsia. E sapatos laranjas, né? Gente, e aqui na bancada comigo está minha amiga e parceira Edilene Silva. Edilene Silva, seja bem-vindo a esse bate-papo aqui, que promete muitas emoções. Boa noite, Cláudia. É sempre uma honra estar aqui em mais um bate-papo entre elas, né? Meu nome é Edilene Silva, eu sou apresentadora aqui no Bate-Papo Entre Elas. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou mulher, a cor de pele é parda, meu cabelo é liso e uso um tom vermelho, o corte Chanel. Hoje eu estou vestindo um vestido preto com um detalhe em dourado. Estou usando também um sapato preto. Uso óculos. E estou usando acessórios dourados. Estamos num ambiente onde o fundo é preto, com algumas luzes coloridas, onde é o estúdio do nosso programa Bate-Papo Entre Elas. E hoje, né, nós temos aqui uma ilustre convidada, uma pessoa que tem muito a contribuir, né, aos nossos web espectadores. Mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer a nossa última convidada, que foi a Rita de Cássia Martins, que veio nos ajudar, né, a levar informação na semana passada sobre a saúde mental na parte psicológica, né, Cláudia? Isso, e eu queria só salientar, o sucesso foi muito grande. Sim. E nós tivemos um retorno das pessoas via Instagram, via YouTube, via WhatsApp da ONG, dizendo que o programa ajudou muitas pessoas a se conscientizarem que Sim. tinham alguma coisa e não sabiam que tinham. Verdade, as pessoas, né?
Eu acho que é muito bacana isso. Entrar em contato agradecendo, né? Que o programa ajudou a ela se perceber e buscar ajuda, né? De um profissional. Isso nos deixa muito feliz porque o nosso trabalho está dando um resultado positivo. Isso, gente. É isso que a gente fica muito feliz. Eu faço das palavras da Edilene a minha. A gente está conseguindo alcançar o maior número de pessoas através da nossa informação clara. E a gente só consegue isso com profissionais de excelência como a que está diante de nós, na qual a Edilene vai apresentá-la. Então, hoje nós temos aqui a nossa convidada, a doutora Bárbara Cavalcante, advogada, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, doutora. Vou pedir para você se apresentar, fazer sua audiodescrição. Meu nome é Bárbara Cavalcante, eu sou advogada, sou uma mulher branca, de cabelos longos, sou loira, cabelo pintado de tinta, minha raiz, o fundo é preto. Estou vestindo um conjunto, blusa e calça na cor azul e estou utilizando um colar com o símbolo do autismo, o quebra-cabeça. E estou utilizando acessórios dourados também. Tá lindíssima, doutora. Obrigada. Lindíssima. Você já é lindíssima. Obrigada, meninas. E o azul, né, a cor do autismo, que dia 2 é o dia do autismo, né? A gente cabe salientar isso, que dia 2 é da conscientização do autismo. Isso. Doutora, posso começar com as perguntas? Doutora? Deixa eu só fazer a apresentação dela. Tá bom, tá bom. Rapidamente. Peço desculpas. Mas a doutora Bárbara Cavalcante é advogada, especialista na defesa do direito das pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Ela atua diretamente na orientação jurídica para quem vive essa realidade no dia a dia. Atualmente, é presidente da Comissão da Ação Social e da Mulher Advogada da OAB na cidade de Guarujá. Desenvolve um trabalho relevante voltado à inclusão, à conscientização e apoio social. Ela também atua contribuindo para o fortalecimento de políticas que impactam diretamente a vida de pessoas que são portadoras do TEA. Seja muito bem-vinda, doutora, mais uma vez, e que agora sim a gente vai começar o nosso bate-papo. Muito obrigada, meninas. Fico muito feliz e honrada pelo convite de vocês, estar aqui tirando dúvidas, falando um pouquinho da importância das mães, dos pais atípicos conhecerem os direitos para que consigam alcançar o direito dos seus filhos. Então é muito importante esse bate-papo. Isso, até porque, doutora, a gente percebe que existe poucos profissionais especializados na sua área como... Você é tão jovem, pode chamar de você? Claro. Como você, né? E na nossa caminhada aí, a gente se depara com as famílias ou de baixa renda, ou até famílias que têm uma renda substancial, mas que não sabe lidar em situações como a do plano de saúde, né, que você vai poder nos ajudar, e outras coisas assim que demandam a necessidade de um advogado com domínio, né, nesse segmento, para que o resultado seja positivo, sim, né, Edilene? Sim. A primeira pergunta, doutora, é assim: quais são as principais leis que garantem os direitos das pessoas com autismo no Brasil? E o que exatamente elas asseguram na prática para essas famílias? Perfeita pergunta. A gente tem uma legislação muito avançada no Brasil. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a Lei Romeu-Mion e nós temos a que nós consideramos assim a fundamental, que é a Lei Berenice-Piana. Essa lei, ela garante direitos fundamentais com acesso à saúde, educação inclusiva, concede também terapias, benefícios e o acesso à prioridade das pessoas com autismo. A Lei Berenice-Piana, ela equipara a pessoa com autismo a
os direitos da pessoa com deficiência. Então, para fins legais, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Então, ela tem todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. Então, isso foi um grande avanço para o TEA. E essas, por exemplo, essas leis, né, para as pessoas que estão assistindo, as famílias, né, elas vêm trazendo os direitos, por exemplo, você poderia citar esses direitos importantes, os mais básicos, que às vezes as pessoas não sabem, que ela precisa buscar de imediato? Sim, olha, no escritório a gente tem muitos casos que os pais não sabem que o filho, se o médico colocou ali no relatório, por exemplo, que precisa de um mediador em sala de aula, alguém para dar o suporte para a criança na parte pedagógica, essa criança tem direito garantido em lei e basta o pai ou a mãe, o responsável da criança com autismo, fazer esse pedido diretamente na escola para que tenha esse direito garantido. Então, assim, é um direito que alguns pais não conhecem e é importante ser falado porque prejudica, caso não tenha, prejudica diretamente o ensino daquela criança. O desenvolvimento pedagógico. A gente teve uma pesquisa ano passado do IBGE. E o censo demonstrou que 83% das pessoas com deficiência não conseguiram concluir o ensino fundamental. Nossa. Então, assim, é um dado muito alarmante. Alto, né? 21% das pessoas com deficiência são analfabetas. Olha. É muito preocupante. A inclusão, eu falo que a inclusão no papel, ela é linda. Sim. Mas na prática, ela precisa avançar. E essa parte da educação, né, é o direito básico, né, que está na Constituição. É um direito fundamental. E a gente precisa falar, os paizinhos precisam ter conhecimento. Eu deixo aqui também uma dica, como fazer esse pedido. Importante ter ali o CID, né, do autismo, o F84. Pedir para o médico um relatório médico para que conste que aquela criança precisa do mediador, do apoio em sala de aula e faça esse protocolo diretamente na secretaria da escola, pegar número de protocolo. Caso a escola não dê número de protocolo, que às vezes acontece isso também, é importante que a família envie por e-mail, faça a prova. Eu falo no escritório, processo é prova. E a gente precisa provar que foi feito aquele requerimento administrativo na escola para caso seja negado ou caso não tenha uma resposta em tempo hábil, entrar com uma ação judicial e fazer até um pedido liminar para que seja concedido como medida de urgência para aquela criança ter o direito dela garantido na sala de aula. E também, já deixo até aqui mais uma dica, por favor. Quem estuda na escola particular, que paga mensalidade por mês, não pode ser cobrado nada a mais por esse suporte, por esse apoio do mediador em sala de aula. Olha só que importante a fala da doutora, né? Um detalhe que às vezes as famílias, as pessoas, os pais passa despercebido e é algo que faz toda a diferença no desenvolvimento da criança, né? Então, vamos lá. Na sua fala, você colocou que às vezes a escola não dá o protocolo, né? Por que a escola nega o protocolo, doutora? Talvez para não fazer prova contra si mesmo, né? Porque assim, se de repente eles não... Ou por falta de conhecimento, que eu acredito que hoje em dia, se você está trabalhando com a parte pedagógica, não dá para alegar a falta de conhecimento, né? O desconhecimento da lei. Certo. Tem fiscalização também do poder público quanto a isso, a Secretaria de Educação. Quer dizer que a diretora, a coordenadora, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Você me corrige. Ela tem a obrigação de estar atualizada com as leis. Com certeza. Né? Principalmente com a educação inclusiva. Isso, ok. Sim.
Com certeza. Então, assim, quando não quer, por exemplo, não quer entregar um protocolo, não quer acusar um recebimento, Certo. pode ser feito também a notificação extrajudicial, mandar uma carta AR para aquela escola que vai ter ali o aviso de recebimento que algum responsável daquela diretoria recebeu aquela documentação. E isso é importante para quando eu ingressar com a ação judicial, informar, demonstrar para o juízo que fez a solicitação administrativamente e que esse direito foi negado, mesmo que seja falado, ou não teve uma resposta num tempo hábil. Então, é necessário. Ó, dentro dessa fala, Edilene, quando o Brechó teve trabalhando no Guarujá, foi uma mãe que sabiam que eu ia atuar no final de semana, né? Que o pessoal acha que presidente de ONG não trabalha, né, gente? A gente trabalha mais que todo mundo e ainda atuamos como voluntário. Então eu estava lá como voluntária e uma mãe foi com o filho, um menino na adolescência. E eu fiquei muito preocupada, porque o menino falava assim para a mãe: mãe, eu quero estudar. E aí, qual era o problema? O problema era, no Guarujá, que não tem a quantidade de profissional, acredito que só tenha um, para poder atender essa criança ou esse adolescente para conseguir o laudo. Sim. Porque sem o laudo, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue justificar na escola, ela não consegue os direitos que você vai explicar aqui de lei. Quer dizer, a vida fica parada. Sim. E o menino, ele tinha a percepção que ele, além de ter o autismo, ele estava ficando para trás em relação aos amiguinhos. E, infelizmente, acaba acontecendo, né? Porque você não inclui, você tá excluindo a criança de socializar, de aprender. A parte pedagógica fica muito prejudicada nesses casos. E o desespero daquela mãe. A mãe, ela não se exaltou nada, mas o olhar dela de socorro para mim falava por si. Fala mesmo, né? São mães que ficam esgotadas psicologicamente, porque elas precisam enfrentar a realidade, que é correr atrás de terapias, do apoio na parte pedagógica, e quem cuida de quem cuida. Sim. Não tem esse cuidado voltado para a mãe, e na grande maioria dos casos, aquela mãe, às vezes, ela tá lutando sozinha. A gente tem um índice de 78% dos pais que abandonam os lares quando descobrem o diagnóstico do filho com TEA. Então, aquela mãe, ela precisa cuidar do filho, da casa, conseguir um trabalho que é difícil, porque ela tem que levar o filho para terapia, tem que levar o filho para a escola, tem que lutar pelos direitos daquela criança. Quer dizer que a vida dela é só isso. Né? Nesse sentido. Se não tem uma rede de apoio, tudo se torna muito difícil. Não é impossível, né? Elas são são grandes guerreiras. Eu tenho grande admiração pelas mães atípicas, por quem cuida de uma pessoa com deficiência, porque a gente sabe a dificuldade que é não de ter a criança, mas de não conseguir alcançar os direitos que está na lei, mas na prática não acontece. Então, isso acaba dificultando a vida das pessoas, né? Tanto da mãe quanto da criança. Gente, pegando esse gancho da doutora, que ela falou brilhantemente da necessidade de cuidar de quem cuida, eu gostaria de salientar que é um dos pilares da Associação Elas para Todos, né? A Associação Elas para Todos, ela não atua só em prol a uma pessoa com TEA. Ela tem como um dos pilares cuidar desta família, que na maioria das vezes, percentualmente comprovado, é instituído por mulheres, né? Então, o nosso trabalho como ONG, e Edilene Silva é voluntária junto comigo e com outras nessa luta, é
empoderar essa mulher no sentido de resgatar a autoestima dessa pessoa. Para ela entender que ela não é só a mãe do Paulo, a mãe do Joaquim, a mãe do Pedro, não. Ela tem nome. Nós queremos que essa mulher se olhe no espelho e se reconheça. E como que a gente faz esse trabalho? Atuando nos pontos sensíveis, que é capacitando essa mulher para ter uma profissão. Mesmo que ela tenha, a profissão que nós vamos oferecer pode ser uma renda secundária, né? Dando atividades que resgate, que ela se arrume, que ela se embeleze, que ela tenha pessoas para conversar, para dividir suas angústias, suas tristezas, suas mazelas, né? Então, é muito importante isso. Segunda-feira inicia-se na Paz São Vicente, porque a ONG Elas dá suporte para instituições, né, em atividades que essas instituições não conseguem atuar sozinha. Então, nós fazemos parcerias. Então, segunda-feira começa o curso de capacitação para as mãezinhas da Paz São Vicente. Terá o núcleo do turno da manhã e do turno da tarde. E uma das vitórias, que é, nós abrimos para outras mães. Então, não vai ser só do TEA, vai ter a mãe que o filho está lá, que tem síndrome de Down, que tem... para todas, para né? todos. Isso era muito... Porque antes as outras mães começaram a olhar aquela... Sim. E então, elas agora... vão ter a oportunidade, né, de ver um novo horizonte na vida delas. Isso? Às vezes elas estão sem ver uma luz, né? E o curso vem para esclarecer algumas coisas. Às vezes ela nem vai exercer aquela profissão. Só o fato dela ir para o curso já é um benefício maravilhoso. Sim. E outra coisa, as turmas que nós formamos, doutora, já está trabalhando, ganhando o seu dinheiro, e algumas já estão conseguindo pagar o plano de saúde das crianças. Sim. Então, isso é uma vitória, mas é uma vitória de N pessoas que trabalham nos bastidores para que a ONG funcione bem. Parabéns, meninas, pelo trabalho parabéns de a vocês. Todos nós, a todos nós. É muito importante. Eu falo que a mulher, quando vira mãe, ela não deixa de ser mulher, né? Então, a gente precisa continuar se cuidando da nossa autoestima, da nossa saúde mental, para que a gente consiga também cuidar de quem precisa, né? Pra gente estar forte para cuidar do outro também. Isso estar bem, né? Consigo mesmo. Doutora, quais são os direitos mais desrespeitados hoje no dia a dia das famílias? Olha, são tantos, infelizmente. Mas a gente... assim mesmo? São tantos? Infelizmente. Então, outro programa com ela. Mas a gente tem muita dificuldade, as mãezinhas me procuram bastante pela questão das terapias contra o plano de saúde. Uma dificuldade muito grande, terapias negadas, sessões, quantidade de sessões limitadas, por exemplo, não tem vaga na clínica, e aí eles simplesmente falam, não tem vaga na sua cidade. Te mandam lá pra quem é do Guarujá, por exemplo, pra Santos. E como essa mãe vai pagar tudo, o transporte? Exato, tem o transporte, tempo de deslocamento, aquela criança estuda, a mãe trabalha, como que fica? A gente, aí tem as medidas judiciais cabíveis. Isso, certo. Que aí dá pra entrar com a ação judicial, pedindo que, caso a mãe esteja pagando, né, que tiver condição financeira, que estiver pagando, faça o reembolso, os pedidos, ou que o plano de saúde custeie de forma particular em alguma clínica perto da residência ou na localidade daquela criança com autismo para que pague de forma particular, porque, mas isso tudo em processo judicial, precisa demonstrar
tudo isso que foi negado administrativamente ou que não tinha vaga perto ali da região onde aquela criança mora, o transtorno que ela vai ter, se caso ela tiver que ter um deslocamento muito distante da sua residência. Sim. Então, eu vejo que o plano de saúde é um grande desafio para as mães e pais atípicos. Edilene, aí vamos lá. Faz o cálculo, vamos mudar a inversão, né? Eu sou advogada e ela é economista. Vamos lá. Aí, quanto tempo leva dessa mãe que foi negado tudo isso do plano de saúde, até ela entrar em contato com a doutora Bárbara. Aí a doutora Bárbara saber da realidade dessa mãe. Aí a doutora Bárbara fazer todos os trâmites legais para entrar com essa solicitação. Aí essa criança fica como esse período todo? A mãe que não tem condição de pagar particular, sim, a criança acaba ficando sem terapia e acaba tendo um prejuízo diretamente na sua saúde. No seu comportamento. Contando que até ela conhecer a doutora Bárbara, no mínimo, quando com muita sorte, no mínimo 1 ano. Ou com muita sorte, mais ainda 6 meses, para poder encontrar. E aí, até lá, ela já perdeu tanta coisa, já passou por tantos transtornos, por tanto sofrimento, e a criança só perdeu naquele período, né? E a mãe se esgotou psicologicamente, né? E às vezes acaba que quando até conhece o advogado, ela já até está desacreditada. Sim. Porque são tantas negativas, são tantas burocracias. Ô, doutora, sabe, estão perguntando aqui que as pessoas não entendem, eu gostaria que a senhora reforçasse, você reforçasse. Por que a terapia, ela é fundamental? Porque as pessoas não entendem, elas acham assim, que a terapia vai fazer um período e aí parou. Não precisa se prolongar. Então, eu gostaria que você explicasse no sentido assim, por que há essa necessidade de fazer uma terapia continuamente? É necessário fazer a terapia continuamente, porque aquela criança depende do espectro que ela tem, né? Certo. Ela precisa sociabilizar, às vezes, ela tem uma dificuldade na fala. A gente tem casos que a terapia, ela faz tão bem para a vida daquela criança que a gente tem os níveis de suporte no TEA, né? E tem crianças que eu conheço pessoalmente, com um nível de suporte 2, que foi pro 1, porque no nível de suporte 2 ela não falava, ela tinha dificuldade com a fala, e fez, ao longo das terapias, ela foi sociabilizando, ela foi tendo as técnicas para ela se comunicar, e hoje ela fala. Então é um grande avanço, é uma grande conquista dos terapeutas, da família e da própria criança, porque a gente sabe que também não é fácil a rotina intensa que a criança tem de terapias, escola, ela também é muito forte. Então atividades que ajudam no desenvolvimento, né? Isso, exato. A necessidade é algo que não é assim, faz 3 terapias, faz 5 terapias. Não é fisioterapia de uma pessoa que lesionou o pé ou lesionou o joelho e depois de 15 sessões, 10 sessões, ela volta a andar normal e tudo bem, não precisa fazer mais nada. Não, a doutora está explicando, né, Edilene? Sim. É algo contínuo para que tenha esses resultados. Então, o resultado é alcançado. Mas nós temos que ter o apoio do plano, para o plano poder liberar esses profissionais para executarem, né, as suas atividades e ajudar essa criança, esse adolescente, esse adulto e ajudar essa mulher também. A gente é tão importante as terapias que o ordenamento jurídico coloca que não é necessário ter o laudo fechado com o diagnóstico do TEA para iniciar as terapias. Tendo o relatório médico que aquela criança precisa da terapia mesmo durante a investigação do autismo, ela tem direito de dar início nas sessões de terapia. Então, assim, não precisa esperar o diagnóstico fechar. Antes mesmo de fechar, sendo requerido ali pelo médico, ela pode dar início nas terapias. Sim. E
pensando dessa forma, o que na sua experiência, né, com essas famílias que você tem atendido e orientado, né, o que falta, o que mais acontece? A falta de informação ou o descumprimento da lei, né? Porque as pessoas têm essa questão de ficar na dúvida, o que demora mais, digamos assim. Olha, o descumprimento da lei acontece muito, mas não pela falta, eu acredito, tá? Que não Tá pela bom. falta de informação, por exemplo, daquela entidade de ensino, do plano de saúde, acaba sendo pela falta, talvez, de estrutura, pela falta de inclusão na prática. Então, as famílias têm tido muitas dificuldades quanto a essas solicitações. Sim. E a gente realmente precisa de políticas públicas, de avanços, de investimento, para que a gente consiga acolher, direcionar essas famílias da melhor maneira. Sim, eu quero fazer um comentário. Por favor, fica à vontade. Por exemplo, eu penso que toda escola deveria ter uma assistente social para orientar essas famílias, não é, doutora? E assim, elas estariam orientadas, elas já seriam direcionadas a buscar esses direitos, né? Nós sabemos que no judiciário a gente tem as assistentes sociais, as psicólogas, né, para dar essa orientação. Talvez se o sistema aderisse a colocar a sempre ter, né? Porque no papel tem, né? Deveria ter lá uma assistente social em todas as unidades escolares, independente se é educação infantil ou ensino fundamental, Sim, né? Realmente seria bem importante e interessante para que o conhecimento, né, o direito chegue para as famílias. Sim. A gente tem o CRAS, por exemplo, que faz essas orientações, né? E inclusive ali para fazer o acompanhamento, o cadastro no CAD único, que é importante também para conseguir o benefício da prestação continuada, que é o LOAS. Certo. E aí tem os requisitos também, né, que é ter a renda per capita ali da família de 1/4 do salário mínimo, que equivale ali até uns R$400 por pessoa da família. Então é feito o cadastro no CAD único e comprovando que é um dos requisitos ter renda baixa, ser pessoa de baixa renda, e comprovando também a deficiência, no caso do autismo, aquela família consegue o LOAS. Pode conseguir o LOAS através do pedido administrativo no INSS ou na Justiça Federal, caso seja negado ali ou não seja respondido em um tempo hábil. Então, as assistentes sociais ali, eu vejo que elas acabam dando uma orientação, mas seria realmente muito relevante ter esse apoio na própria escola mesmo, né? Até porque ia desafogar. Eu acho que ia dar mais celeridade no processo. Não é isso? Porque até a pessoa ir lá no CRAS, né, vai e volta. Primeiro a pessoa tem que ver se a pessoa sabe, né? Primeiro já começa por aí. A pessoa sabe. E às vezes tem a um fila lá caso é desse? enorme, a pessoa até desiste. Não é isso, Edilene? Aí depois, vamos lá, sabe? Se souber, ótimo. Se não souber, como é que ela... Quem vai orientar? Eu falo isso porque se tem profissionais nessas unidades que nem da escola, além de desafogar esse departamento, você setoriza, você diminui, né? Porque uma pessoa vai nesse departamento cuidando de todo um município, não é mais fácil cada bairro que tem as suas escolas ter essa profissional, todos falando a mesma língua, claro, e aí, podendo fazer essa orientação dentro do que a Edilene falou? Sim. Seria bacana mesmo. Fica a dica, né? Fica a dica. Eu gostaria de fazer uma aqui, que eu acho que uma já vai linkar com a outra, Tá doutora. Quando a escola, ela nega apoio à inclusão adequada, né? Isso é ilegal? O que os pais devem fazer, o que eles precisam buscar, né, de imediato. E também quando o plano de saúde também nega as terapias à pessoa autista.
Sim, totalmente legal. A gente a educação inclusiva é um direito garantido em lei, fundamental. E caso seja negado, como eu expliquei lá no comecinho do programa, é importante fazer a solicitação na escola, com um relatório médico, com um CID da criança, tudo certinho, fazendo aquele pedido do mediador, do apoio do auxiliar em sala de aula. E caso seja negado, juntar essas provas e fazer um pedido judicial, entrar com uma ação para fazer o pedido com até urgência. A gente tem a medida são as liminares, para conseguir aquela decisão antes de finalizar o processo. Então, vai demorar 1 ano. Pode ser que o processo demore, mas a decisão liminar, ela sai ali em um prazo de uns 15 dias. Normalmente já tem essa liminar, então acaba sendo bem rápido. Doutora Bárbara, não tenho condições de contratar um advogado. Você pode procurar a Defensoria Pública ou então o Ministério Público. A Defensoria Pública tem algumas exigências, para as pessoas que tenham renda, salvo engano, de até 3 salários mínimos. Então, precisa levar extratos, passar ali a comprovação na Defensoria Pública. Tem o atendimento online também da Defensoria Pública, é muito bom deixar aqui, claro. Ou, se a pessoa quiser, procurar um advogado de sua confiança, mas não deixe de procurar o direito dos seus filhos. E sobre a questão do plano de saúde, a pergunta quando nega, né? A melhor forma de fazer prova a gente tem o plano de saúde, normalmente você tem como fazer as solicitações pelo próprio aplicativo, né? E aí tirar print, pedir número de protocolo, se for ligação, é sempre melhor ou por e-mail ou pelo aplicativo, porque você tem ali a prova escrita. Sempre considerando a prova documental, né? documental é a melhor. É a melhor que tem, porque assim, se a gente for fazer um pedido liminar, já sai com urgência, porque você já tem provas pré-constituídas. Então, é muito mais célere, é muito mais rápido dentro do processo judicial. E processo é prova, tudo que for prova, junte, para que seja lá na frente determinado pelo juiz com maior rapidez. Então, ela tem que ter uma pastinha, né, doutora? Com tudo, importante. É importante. O pessoal acha que às vezes não é necessário. Você tem que estar com uma pasta vai anexando todos esses documentos, né? Quem documenta garante o direito. Então, até porque palavras vão ao vento, né? É verdade. E assim, se tiver que aguardar, por exemplo, uma audiência para ouvir uma testemunha, tem um lapso temporal muito maior. Então, a prova documental é fundamental. Você, né? Não, pode perguntar mais uma. Eu vou debatendo com vocês. Tá. Sobre quais são os direitos que toda família de uma criança autista precisa conhecer? Que são os direitos básicos que, por exemplo, não pode abrir mão para essa criança? Olha, assim, direitos fundamentais para mim é saúde, educação, prioridade. E aqui é importante até destacar que a prioridade não basta utilizar o cordãozinho do quebra-cabeça. É importante ter a carteirinha do CIP-TEA. É isso que garante o direito à prioridade, por exemplo, em filas, em todos os órgãos, até mercados, lugares privados também. Então, é importante. O cordãozinho do quebra-cabeça, ele é para identificar a pessoa com autismo. A carteirinha do CIP-TEA é o que garante o direito. Essa carteirinha, ela é obtida quando você tem o laudo do autismo, com o CID certinho, carimbado pelo médico, os dados da criança. Você pode fazer o pedido, a solicitação no Poupa-Tempo, online ou presencial. E aí é analisado, você imprime, manda emplastificar, e aí a criança utiliza ou apresenta caso seja necessário. Mas, para mim, esses são os fundamentais. Direito ali à parte escolar, saúde, e ter a carteirinha do CIP-TEA, que é o que garante os direitos da criança com autismo. Muitas mães, elas relatam um cansaço extremo, né? Nós já até começamos nesse assunto, né? Juridicamente, por que ainda é tão difícil ter um direito também para essas mães?
Olha, eu acredito que é por falta de políticas públicas, falta de investimento e falta de um olhar talvez mais humano para essas mães, que muitas das vezes deixam, como a gente conversou lá no início, né, de se cuidar, deixam de conseguir trabalhar, não conseguem, não porque não querem, mas porque precisam se dedicar integralmente aos cuidados com os filhos, muitas vezes sem rede de apoio. Então, seria importante ter um apoio financeiro, um orçamento, de repente, voltado para as mães atípicas, políticas públicas, né? É o que realmente transforma a vida das pessoas. E eu acredito que elas precisam de muito apoio, porque... Inclusive, doutora, pegando esse gancho, né, aqui um dos futuros projetos aí da Associação Elas é a gente desenvolver a roda de conversa, né, para as mães, né, atípicas, para que elas possam ter um momento para elas, né, compartilhar a experiência delas, né, Cláudia? Isso. E uma ajuda a outra, né? E assim, uma rede, né? Eu falo que mães atípicas são grandes ativistas, tá? Elas são médicas, elas são advogadas, elas são pedagogas, elas são tudo, elas fazem de tudo pelos filhos. Então, assim, eu acredito que vai ser uma troca muito boa entre elas, porque uma vai auxiliando a outra e o problema de uma, às vezes, é o que a outra tá passando, né? E uma vai ajudando a outra. E esse projeto vai entrar assim que a plataforma, porque nós vamos atender remotamente, que eu acho que é mais fácil para não ter deslocamento e atingir o maior número de pessoas, independente de onde essa pessoa more, ou reside, ou esteja naquele momento, né? Possa fazer parte dessa grande corrente e ter intermediadoras para auxiliando tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito psicológico. Então, porque quando você conversa, o interlocutor ou intermediador, ele vai observando o que aquela pessoa está precisando e ele vai, é um quebra-cabeça mesmo, ele vai colocando as peças no lugar como um terapeuta e auxiliando a maneira de a necessidade, né? Tirando, elucidando as dúvidas, né? Ser orientada, de repente ela precisa falar, só o fato dela falar já vai ajudar, né, conduzir aquela situação com mais leveza. Isso. A gente vai falar agora da Páscoa? Vamos, gente. Por causa do tempo, né? Isso. Gente, quem é que não gosta de chocolate? Principalmente se esse chocolate for da Cacau Show. Né? Maravilhoso, né? Quem é que não gosta de joias, semijoias, bijuterias lindas que valorizam a mulher? Mulheres e homens, né? Porque os homens gostam de ter mulheres com as peças lindas que valorizem aquela mulher que ele está do lado ainda mais. E nós temos para isso a Camaleoa. Então, unindo duas grandes potências, nasceu a nossa rifa de Páscoa, né? Um valor simbólico. Hoje, gente, o que é R$25? Vamos ser honestos, R$25 não é nada, né? Para você poder concorrer a chocolates maravilhosos da Cacau Show, porque eu já vi o tamanho do chocolate, gente, do ovo de Páscoa. E as semijoias e bijuterias e joias da Camaleoa. Então, ainda temos número, né? Precisamos, olha, tá aí, gente, para comprovar. Eu sou sempre responsável pela rifa, não é Edilene Silva, ela me ajuda, mas eu que sou responsável, depois eu que sou cobrada, gente. Então, por favor, me ajudem, eu preciso ter toda essa tabela, toda com pintinhas vermelhas, né? Falta pouco. Falta pouco. E para mostrar a transparência de tudo que envolve os nossos trabalhos, que é uma coisa que a gente prima, né, Edilene? Sim. Pela transparência, pela clareza dos fatos. O sorteio será na próxima terça-feira, aqui ao vivo, para todos vocês. E na mesma semana, os ganhadores, né,
porque nós vamos ter uma surpresa. Até então, o prêmio seria para uma única pessoa, e agora teremos para uma segunda pessoa. Isso é ótimo. Não está no regulamento, mas nós conseguimos. Essa lacuna aí. E aí ela vai ser entrado em contato com a pessoa e nós entregaremos o prêmio a esta pessoa, né? Então, deixe a sua Páscoa mais doce, mais feliz e ajude uma causa que é nobre, né? Eu sei que é uma fala utilizada por muitos, mas para nós ela é executada, né? Por quê? Porque o Elas não tem auxílio governamental de nenhuma instância. Então, são atividades que nem o brechó itinerante, que nem as rifas, que nem empresários que são solidários, que nos proporcionam honrar nossos compromissos do final do mês. Como eu falo, o nosso é da ONG, porque instituição, empresa de terceiro setor, paga a conta, viu, gente? Paga aluguel, paga telefone, né? Paga conta de telefone, paga Wi-Fi, paga transporte, paga tudo. Ele só não paga as voluntárias, mas o resto tem que ser pago, a conta bate na porta. E a gente tem que honrar. E a gente só consegue se tem pessoas como vocês aí que acreditam no nosso trabalho para que a gente possa dar continuidade a eles. Entendeu? Vamos lá. Posso fazer uma outra pergunta que eu estou aqui? Muito importante, eu acho. É aqui. Doutor, o que a lei garante no papel que na prática quase sempre não acontece? Deve ter alguma coisa, né? Que no caso a sua luta é árdua ali para que aquilo se transforme ali em realidade. Olha, tem várias, viu? Mas o que mais assim é exaustivo na sua luta ali para conseguir? Olha, eu acredito que essa parte da educação tem sido uma luta bem grande. É bastante árdua, assim, as mães têm precisado bastante de apoio, porque as crianças, a gente vê que as crianças com autismo acabam passando de ano sem saber ler, sem saber escrever, elas acabam sendo dispensadas da escola mais cedo, porque não tem ninguém para cuidar ali delas, né, auxiliar na parte pedagógica. O PEI, que poucas pessoas têm o conhecimento de que é o plano individualizado pedagógico. Isso mesmo. É para ter a cada 3 meses tem a renovação desse PEI, que é um ensino especializado para aquela criança com autismo de acordo com as necessidades dela. Então, assim, se tem uma atividade para a turma, a dela vai ser especializada ali especificamente para ela. Sim. Então, eu acredito que essa parte da escola é a que mais tem sido árdua, né? Buscada, assim, o direito, porque é o que mais tem sido negado. Até mesmo pela falta de contratação de profissionais, de pessoas. Porque tem gente querendo trabalhar, né? Sim. O que não falta é gente querendo trabalhar e gente com qualificação para isso, né? Mas eu acho que, como todo mundo, a gente quer ser valorizado pelo que faz, né? A gente quer ser reconhecido e a gente quer ser respeitado. Também. E eu acredito que falta investimento também, faltam contratações, principalmente no setor público, nas escolas públicas. A gente vê que tem salas superlotadas, aí a gente pensa na dificuldade como um todo, é a criança com autismo que não está tendo a inclusão de fato, são as crianças típicas também que não estão conseguindo
conseguindo absorver conhecimento. E o professor... E uma professora para uma turma de 40 então, crianças totalmente Você sobrecarregada. concorda que ali todo mundo é refém? Sim. Exato. Todo mundo é refém, gente. E é por isso que a gente precisa de políticas públicas efetivas, de um Sim. investimento... Que na prática seja colocar, né? Porque não é bonito a pessoa chegar no microfone, né? Não tô falando nós aqui, tá, gente? Chegar e falar que vai fazer isso e aquilo, aí você pega a sua bolsinha e bate na porta das escolas. Não vê. Não vê, não vê. Então sofre o pai, sofre a mãe, sofre a criança e sofre o professor. Porque Sim. o professor, gente, ele quer dar aula, ele quer passar o melhor. Mas aquilo que você falou, doutora, numa classe de 40 alunos, Fica difícil. é difícil, né? Porque o professor ele precisa desenvolver as atividades pedagógicas para atender a necessidade daqueles alunos, que cada Certo. vez mais a gente tem atípicos, né? Certo. Então, se você já é difícil você trabalhar com um número, de 15, 20, imagina o dobro, né? Precisa de Impossível, né? investimento, com Investimento. seriedade, precisa de inclusão de fato. Na Sim. lei é tudo muito bonito e maravilhoso, mas na Uhum. prática a gente ainda tem muito para caminhar e alcançar. Isso. Gente, a gente está chegando ali, e aí eu gostaria que Edilene fizesse um bem bolado Sim. aqui, de somar duas perguntas aí para a doutora poder responder, fazendo um favor. Eu gostaria, doutora, que você falasse sobre o livreto, né? Que você desenvolveu sobre o autismo, né? Que leva Também gostei. quando eu li. informação sobre e conscientização, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu achei muito interessante, inclusive foi algo que eu cheguei até você, né? Que eu fiquei interessada, mandei a mensagem, Então. a gente se conectou, e Sim. conversamos e combinamos um bate-papo, né? Porque eu achei muito interessante, porque realmente Ai, foi nossa, um quando você trabalho fala, eu mostro. Vamos lá. que ela falou sobre tópicos. Gostaria que você falasse um pouco, doutora Bárbara. Então, esse livreto eu fiz porque eu falo que informação, ela gera conscientização. Tanto das pessoas que não conhecem o espectro autista, Sim. tanto Obrigada, para Ju. as famílias atípicas. Então, eu coloquei aqui nessa primeira parte o que é o autismo, porque muita gente acha que é uma doença e não Sim. é uma condição neurológica. Ah, Eu coloquei a importância do diagnóstico, porque acaba que também as famílias não aceitam, então eu coloquei aqui o porquê que é importante ter esse diagnóstico, os primeiros sinais, para que também, quando as pessoas vejam uma criança em crise, não achem que é porque é uma criança mimada, reconheçam os eu sinais vou querer do um. autismo. Sim. eu vou pedir para Eu postar posso lá deixar um com na você, associação sim. elas, Sim. né? E os direitos das pessoas com deficiência, que assim, Certo. para mim é o principal abordar, é levar a informação, porque essas famílias, quando têm a informação, elas têm poder. Elas têm o poder de buscar os seus direitos, de garantir os direitos fundamentais dos seus filhos e para que realmente haja inclusão na prática. E também coloquei um QR Code para como conseguir a Cipiteia, que aí já leva direto para o site para aquela família fazer o cadastro. Gente, tem muitas mães que vão no meu escritório para procurar um direito e aí chega lá, eu começo a conversar, falo ali sobre os direitos e ela não tem a Cipiteia. Assim, a criança tá laudada ali com que é um TEA direito há básico, 5 né? anos, 6 anos e ela ainda não tinha conhecimento da Cipiteia. Então, aí que É eu importante falo. ter a carteirinha. Então, isso é a falta de informação. Que a gente sempre Porque fala. é o que a Edilene, nas nossas conversas, né? A gente bate muito nessa tecla quando a gente tenta projetar o programa, né, Edilene? E que é a informação. Gente, a informação é como uma cortina, né? Então, você está diante de uma cortina, você não consegue enxergar o que está depois da cortina. Quando você abre aquela cortina e consegue deslumbrar tudo que está diante de você, você tem a capacidade de escolha, você sai do zero, você começa a subir as escadarias. Isso é muito importante, né? Eu falo. Sim. Você não é ludibriado, você não é enganado, né? Então,
E esse livrinho que a doutora fez, ela sintetizou de uma forma muito coerente, dentro da vasta experiência que ela tem, tudo que é necessário para esta mãe. É isso mesmo. Parabéns, doutora. Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada, meninas. E dia parabéns. 2 de abril agora é o Sim. dia da conscientização do autismo. Então, é importante a gente ter esse bate-papo, as pessoas se conscientizarem, respeitarem e seguimos juntos, né? Sim. Lutando juntos. Incluir não é uma obrigação de todos nós quanto sociedade. Verdade. Então, eu trabalho muito em cima disso no meu escritório, na vida, converso muito com as pessoas para que a gente respeite uns aos outros e as nossas diferenças também. Sim. E quando a gente está vibrando, digamos assim, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, os encontros vão acontecendo. Como a gente vem trabalhando com isso, eu e a Cláudia, cheguei até você, assim como eu já cheguei em outros profissionais que vieram contribuir. E esse é o objetivo, cada vez mais levar a informação à sociedade, a essas famílias, a essas mães que precisam de suporte, né? E uma coisa que, acrescentando, Edilene, infelizmente, como tudo na vida, tem muitas pessoas que banalizam essa situação ou aproveitam disso para levar vantagem, né? Entendeu? E assim, gente, é muito importante ter pessoas que nem a doutora Bárbara. Por quê? Porque não é uma banalização. São fatos, gente. É uma realidade. Temos que levar a sério, né? Temos que contribuir. Mesmo que na sua família não tenha um autista, não tem problema. A sociedade, ela é plural, ela é coletivo. Então, todo mundo tem que fazer pelo outro. Tá bom? Sim. Estou aqui, como hoje não é o Gabriel, então a gente perdeu nossa mordomia, né? Então vamos entrar nas considerações finais. Aí eu vou pedir para o Gabriel fazer os nossos próximos programas. Vamos lá. Considerações finais, por favor, Edilene. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença da doutora Bárbara. Muito obrigada por sua contribuição hoje. Eu tenho certeza que a gente conseguiu levar muito esclarecimento aos nossos web espectadores, as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir, porque fica gravado, né, no canal do YouTube. Isso. Eu gostaria de pedir para que você faça suas considerações finais, né, que fale para as famílias que precisam buscar seu conhecimento, sua orientação, o que é que elas precisam fazer. Tá ótimo. Eu primeiro aqui agradeço o convite de vocês por estar aqui, por nos reunirmos em um programa tão importante que leva conhecimento para a população e com o tema de hoje que é sobre o autismo. É extremamente necessário a gente empoderar as famílias para que busquem seus direitos. Eu falo que informação é poder e busquem, não desistam, não é fácil, mas é necessário para os direitos fundamentais dos seus filhos, façam provas, juntem documentos. Caso não tenham condições financeiras para buscar um advogado de forma particular, não deixe que isso seja um impeditivo, tenha defensoria pública. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida também, podem me procurar no Instagram, doutora Bárbara Cavalcante. Pode deixar o telefone, tá? Isso. E é isso, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar participando aqui do programa com vocês e obrigada a todos os telespectadores. Gente, antes de fazer as considerações finais, eu só gostaria de lembrar para vocês que o Brechó de Helena, um dos projetos da Associação Elas, está com a campanha Doar com Propósito. Nós temos uma equipe de voluntários para pegar as roupas na sua residência. Então, você que tem peças de roupa em bom estado, não aceitamos roupas em estados deploráveis, que já recebemos roupas assim. Então, quando você for doar, você pensa assim, eu compraria essa roupa? E aí você faz sua doação.
né? É através de doações como a de vocês que nós mantemos nosso brechó com atendimento com hora marcada e o itinerante funcionando a todo vapor, né? E gostaria aqui de confirmar e afirmar que a nossa prioridade é a informação, é a inclusão e principalmente trazer pessoas como a doutora Bárbara que fazem a diferença, que nos engrandece através do seu conhecimento. Doutora Bárbara, o meu muito obrigado em nome de toda a equipe do Elas, em nome do Bate-Papo Entre Elas, porque eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram hoje estão saindo aqui muito mais bem informadas e sabendo dos seus direitos e como conseguir. E aquelas pessoas que tiveram algumas dúvidas ou que querem maiores informações, no nosso Instagram do Bate-Papo tem o contato da doutora Bárbara. Então, através do nosso Instagram, né? Isso. Vocês conseguem ter acesso à doutora Bárbara e a doutora Bárbara vai atender vocês com todo o acolhimento que é nítido nesse 1 hora de programa, ela tem. Doutora Bárbara, muito obrigada mais uma vez. A sua pessoa engrandeceu nosso programa de hoje, não só com a sua capacidade intelectual, mas com a didática de levar informação da maneira mais clara e transparente possível. Gostaria de agradecer a minha amiga de bancada Edilene Silva, ao Di, ao Gabriel e ao Fernando, nossa equipe aí da associação, né? Amigos da cultura, que nos... Desculpa, gente, é muita informação. Que cede aqui o estúdio para a gente. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Uma boa noite a todos e aguardamos vocês no próximo Bate-Papo Entre Elas.